Xabi! Ananias marca! Gol! Daniel, camisa 31! Uma das maiores promessas do futebol brasileiro no início da década de 90, Denner chamava atenção pelo futebol moleque e cheio de ousadia, e para muitos seria um jogador que faria bastante sucesso na seleção brasileira e na Europa. Entretanto, o jogador que foi revelado pela Portuguesa e que ainda teve passagens por Grêmio e Vasco, fatalmente perdeu a vida em um trágico acidente de carro. Seu último gol antes de partir desse mundo foi com a camisa do Vasco contra o Olaria, em partida válida pelo Campeonato Carioca de 1994. Atacante de origem, Maicon Librelato começou a jogar futebol no Criciúma, onde se destacou e posteriormente se transferiu para o Internacional. No Colorado, o jogador rapidamente se adaptou e foi um dos poucos que se salvaram na fraca campanha do Inter no Campeonato Brasileiro de 2002. Ainda em 2002, Maicon perdeu a vida em um acidente de carro em Florianópolis, com apenas 21 anos de idade. Seu último gol foi na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro contra o Paysandu, onde o Inter precisava desesperadamente da vitória para escapar da segunda divisão. Fernandão foi revelado no Goiás em meados dos anos 90, passando ainda pelo futebol francês até chegar no Internacional em 2004, onde se tornou ídolo. No clube, foi o líder nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2006, e sua passagem pelo Beira-Rio chegou ao fim em meados de 2008. Ainda jogou no futebol do Catar, mais uma vez no Goiás, e seu último clube como jogador foi o São Paulo, onde pendurou as chuteiras em 2011. Em junho de 2014, Fernandão estava em um helicóptero na companhia de mais 4 pessoas, quando a aeronave caiu, não deixando nenhum sobrevivente. Seu último gol como jogador foi na vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Palmeiras, em partida que foi válida pelo Campeonato Brasileiro de 2010. Daniel Corrêa por muito tempo atuou nas categorias de base do Cruzeiro, mas foi no Botafogo que o meio-campo se profissionalizou em 2013. Em 2014, Daniel foi mais aproveitado no time alvinegro, chegando a fazer um hat-trick contra o Criciúma no Campeonato Brasileiro. Em 2015, o jogador deixou o Glorioso e foi para o São Paulo, onde foi pouco aproveitado devido a uma lesão, passando ainda por empréstimo por Coritiba, Ponte Preta e São Bento, sem balançar as redes em nenhum desses clubes. Em 2018, o jogador foi brutalmente assassinado num caso bastante obscuro e que ainda gera muitas dúvidas, já que um principal acusado do crime revela que Daniel tentou agarrar à força a sua esposa. Mesmo passando por São Paulo, Ponte Preta, Coritiba e São Bento, o seu último gol foi com a camisa do Botafogo, na vitória de 1-0 sobre o Santos pelo Brasileirão de 2014. O meio-campo Arthur Maia foi revelado pelo Vitória em 2010, e durante todo o período em que esteve vinculado ao clube, foi muitas vezes emprestado, passando por Joinville, América de Natal, Flamengo, Kawasaki do Japão e por último a Chapecoense.
O jogador foi um dos que estavam presentes no voo que levava a delegação do clube para a Colômbia, onde jogaria a final da Copa Sul-Americana, mas por conta do trágico acidente que chocou o mundo do futebol, essa final nunca pôde acontecer. Seu último gol foi na vitória da Chape sobre o Cruzeiro por 3-2, em partida válida pelo Brasileirão de 2016 e que foi realizada na Arena Condá. Durante a carreira, Kleber Santana vestiu a camisa de vários clubes do futebol brasileiro, tais como o Sport, Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo e Avaí. E na Europa, o meio-campo ainda jogou 2 temporadas no Atlético de Madrid. Entre 2015 e 2016, Kleber Santana foi jogador da Chapecoense, clube em que era capitão, mas infelizmente foi mais uma das vítimas do acidente aéreo. O último gol de sua vida foi marcado contra o Paraná, em jogo que foi válido pela Copa do Brasil de 2016 e vencido pela Chape por 2-0. O atacante Kempes era natural da cidade de Carpina, em Pernambuco, e seu nome foi em homenagem ao ex-atacante argentino e craque da Copa de 78, Mário Kempes. Antes de se tornar um dos grandes nomes da Chapecoense em 2016, o jogador passou por vários clubes pequenos do futebol brasileiro e outros tradicionais, como Portuguesa, América Mineiro, Criciúma e Joinville. Foi mais um que deixou esse mundo em decorrência do acidente aéreo que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. Seu último gol foi na vitória fora de casa sobre o Botafogo por 2-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2016. Ananias foi revelado pelo Bahia em 2008, defendendo o clube até 2011, quando se transferiu para a Portuguesa. Jogou 2 temporadas na Lusa e fez parte do histórico time apelidado de Barcelusa, que fez uma campanha espetacular na segundona daquele ano. Passou ainda por Cruzeiro, Palmeiras e Sport. E no Leão da Ilha, o jogador fez o primeiro gol da história do Allianz Parque, ou Ananias Parque para os mais brincalhões. Chegou na Chapecoense em 2015 e no clube era um dos principais jogadores, marcando gols decisivos. Seu último gol foi marcado no empate contra o São Lourenço na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, mas seria bem melhor que esse gol nunca tivesse acontecido. Maior artilheiro da história da Chapecoense com 81 gols, o atacante Bruno Rangel é também um dos maiores ídolos da história do clube, no qual defendeu por 4 temporadas. Natural de Campos dos Goitacazes, o jogador iniciou a carreira no Goitacás, clube de sua cidade, passando ainda por várias equipes do futebol brasileiro, tais como Guarani, Paysandu e Joinville. O último gol de sua vida foi marcado no empate em 1-1 contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 2016. Revelado pelo Vasco, o atacante Thales sempre foi visto como uma grande promessa, já que era forte fisicamente e tinha um chute bastante potente. Chegou a defender a seleção brasileira sub-20, mas vez ou outra envolvido em casos de indisciplina, além de brigar com a balança, o jogador viveu altos e baixos. Em 2018 foi emprestado para o Albirex Niigata do Japão e em 2019 foi novamente emprestado, dessa vez para a Ponte Preta.
Em junho de 2019, quando voltava de um baile funk no Rio de Janeiro, o jogador, que estava na garupa de uma moto, sofreu um grave acidente que acabou tirando a sua vida, deixando para trás 4 filhos e uma carreira futebolista que não estava nem pela metade. Seu último gol foi marcado no empate em 1-1 entre Ponte Preta e Bragantino, válido pelo Campeonato Paulista. Olá pessoal, gostariam de ver mais vídeos como esse? Então não esqueça de deixar o seu like, além da sua opinião nos comentários.